Esse é o seminário de dissertações. O grupo é composto por Caroline, Cristina, Júlia, Larissa, Luma e Thaís. Nós vamos apresentar a utilização de arejadores de torneira, analisando sua viabilidade volumétrica e econômica. Então, primeiramente, a água potável é um bem finito e de valor inestimável. Ela teve, por muitos anos, seu consumo feito de forma inconsequente e hoje ela apresenta-se como um grande problema que deve ter um controle mundial. O estado do Paraná, ele vive hoje em dia uma das maiores crises hídricas da sua história, sendo necessária a implementação de diversos métodos ou medidas que possam controlar o consumo de água para que toda a população tenha acesso a esse bem. Sendo assim, o nosso trabalho ele visa a implementação de arejadores para controlar o volume de água gasta em uma residência. Como eu falei anteriormente, o objetivo geral do trabalho é fazer análise volumétrica de água que sai de uma torneira convencional em comparação com uma torneira que seja implementado o uso desses arejadores. O experimento ele aplica comparações feitas em situações rotineiras, como a lavagem de copos e pratos, e também apresenta análise financeira curto e a longo prazo, avaliando também os impactos da aplicação dessa ferramenta no uso doméstico. Bom, o trabalho, então, foi realizado utilizando 3 copos de diferentes dimensões. Um de 15 centímetros de diâmetro, outro de 10 e outro de 6. Foram utilizados também 3 pratos, um com 29 centímetros, outro com 21 e outro de 17 centímetros de diâmetro. As louças foram ensaboadas igualmente, com a mesma quantidade de detergente para que não houvesse variação na quantidade de espuma nos objetos. Isso poderia gerar alteração no tempo de enxágue, impactando os dados obtidos. Os copos, eles foram ensaboados todos da mesma maneira, apenas por dentro, com 3 passadas de esponja. Já os pratos, eles foram ensaboados 4 vezes, tanto no lado de cima quanto no lado de baixo. Durante o enxágue, foi utilizado um cronômetro e foi inserido uma bacia na pia para cada enxágue. Assim, foi coletado o volume de água e esse volume de água foi transferido para outro recipiente com graduação em ml. Isso foi permitido a medição do volume e do tempo para que então fosse realizado o cálculo das vazões e então realizado a análise dos resultados. Esses procedimentos, eles foram realizados utilizando a pia com o arejador e sem o arejador. Bom, os resultados obtidos com o experimento foram basicamente esses resultados de volume gasto, de tempo de vazão mostrados nessa tabela. Primeiramente, foi calculada a média das vazões obtidas em ml por segundo, tanto para a torneira comum, quanto para a torneira com o arejador. Foi notada, então, uma redução de 50,8% na vazão de água com o arejador, já que a média da torneira comum é de 66,07 ml por segundo, contra 32,5 ml por segundo com o uso do arejador. Também, de acordo com o histograma mostrado nesse slide, tem-se uma concentração de vazão em torno de 39 ml por segundo para o arejador e outro pico em volta de 72 ml por segundo. Para compreender qual variável, além do uso do arejador, mais impacta no consumo de água na lavagem das louças, foram realizadas correlações entre as variáveis de volume gasto, tempo, tipo e dimensão da louça. O consumo de água no prato é maior do que no copo.
Foi observado que o arejador se manteve mais econômico em todas as dimensões de louças analisadas. Porém, quanto maior a dimensão, tanto do copo quanto do prato, maior o consumo de água. Apesar do tempo de lavagem ser maior com o uso do arejador, conforme é mostrado nesse gráfico, para os mesmos tipos de louça, o consumo de água por ele não é prejudicado conforme dados já apresentados anteriormente. Então, a partir desses resultados, nós fizemos a análise econômica. Pôde-se observar, entre as médias de vazão de água utilizada para lavar os 3 tipos de copos e pratos sem arejador e com arejador, que houve então a redução de 50,8% de gasto de água. Para que fosse possível um cálculo mais prático, presumiu-se então qual seria a economia, por exemplo, em uma família de 4 pessoas. Inicialmente, a fim de se obter uma aproximação do consumo de copos, foi considerado que em um dia, uma pessoa utiliza 3 copos grandes de 15 centímetros, um em cada refeição principal. Além disso, foi estimada a utilização de mais 2 copos médios, de 10 centímetros, e mais um copo pequeno de 6 centímetros ao longo do dia. Para uma aproximação do uso de pratos em um dia, foi considerado que uma pessoa utilizaria 2 pratos grandes, um no almoço e um no jantar, mais 2 pratos médios, um no café da manhã e outro em um lanche, com adição de mais um prato pequeno para a sobremesa. Assim, foi estimado o volume de água gasto para lavar as louças, pratos e copos, utilizados por uma pessoa, sendo comparados os volumes com o arejador e sem o arejador, conforme é indicado na tabela do slide. No cenário analisado, então, foi estimado o consumo diário de água para lavar pratos e copos de uma família de 4 pessoas. Foi calculado o volume de água diário, semanal, mensal e anual, e os resultados podem ser analisados na tabela mostrada, tanto da economia em litros, quanto da economia em metros cúbicos. Para o desenvolvimento da análise econômica, foi utilizada a Resolução Homologatória número 06, de 16 de abril de 2009, da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, a AGEPAR. Essa resolução homologa reajuste tarifário anual dos serviços públicos de saneamento básico prestados pela Sanepar. Para a estimativa de preço do volume de água, foi considerado que a família gasta de 16 a 20 metros cúbicos de água por mês, o que resulta em um gasto de R$ 6,72 por metro cúbico da água, conforme a resolução. Assim, foi possível realizar o cálculo da economia em reais com a utilização do arejador por dia, por semana, por mês e por ano, conforme é mostrado nessa tabela. Desse modo, resultou-se em uma economia anual de R$ 22,80. Mas a gente tem que prestar atenção, de que isso é apenas para lavar os copos e os pratos utilizados pela família, os que foram considerados em um dia normal. Vamos destacar, então, que essa economia seria significativamente maior se fossem consideradas as panelas, que utilizam um grande volume de água para serem lavadas, além de bandejas, talheres, xícaras, jogos de churrasco, esse tipo de coisa. Além disso, não foram analisados cenários em que o uso de louça seria maior, como eventos em que há convidados, feriados e finais de semana. Tendo em vista que podem ocorrer erros até no experimento, tem erros experimentais, ou também a utilização do arejador podia ter uma eficiência maior, a gente conclui que para as médias de vazão de água utilizada para lavar as louças, foi observada uma redução de 50,8%. Isso é considerado aceitável entre o padrão de redução de volume dos arejadores, mas também a gente pode encontrar arejadores que têm eficiência maior no mercado, eles podem chegar até 70% de redução do volume.
E, apesar disso, constatou-se também que, apesar de ser mais econômico, o tempo de lavagem aumenta com o uso da ferramenta na torneira. E com relação à economia financeira gerada pelo arejador, foi simulado o uso da água utilizada em uma família de 4 pessoas, onde obteve-se uma redução anual de R$ 22,80 apenas para copos e pratos utilizados pela hipotética família, sem considerar os outros utensílios domésticos. Ele apresenta sendo um valor pequeno, mas a gente pode presumir que mais utensílios podem ser utilizados e que esse valor, na prática, para uma família aplicar o uso de arejador, ele pode apresentar uma economia maior. Então, a gente conclui que a utilização de arejadores pode reduzir o volume de gasto de água de uma família e que ele deve ser implementado em uma situação emergencial de crise, onde várias famílias passam por rodízio de água e acabam tendo o volume de água permitido para uso reduzido. Então é isso. Muito obrigada.